Aleluia. Estenda suas mãos assim, com a palma da mão voltada para o céu. Feche os seus olhos e diga: do alto, do Pai das luzes, é que vem todas as coisas. Diga: eu não produzo nada de mim mesmo. Diga: nada. Sem Jesus, eu não posso fazer nada. Então eu estendo as minhas mãos em profunda dependência no Espírito Santo de Deus que está sobre a minha vida. Diga: Espírito Santo, me ensina, me instrui, me corrige, me exorta, me disciplina. Abra os meus olhos espirituais, abra o meu discernimento para a glória do teu santo nome. Amém. Amém. Dê um aplauso a ele. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Queridos, se quiser sentar um pouquinho, hoje eu quero falar a respeito de uma coisa muito séria. É uma mensagem muito crucial. Deus tem colocado no meu coração. Porque por falta de entender isso, muitos se desviam, pessoas se frustram. Nós vivemos a época do maior número de desviados de todos os tempos, mas nós precisamos perguntar por que isso acontece. Acontece que muitas vezes a pessoa frustra consigo mesma. Ela coloca para ela um padrão espiritual que ela não consegue alcançar. Quando ela não consegue alcançar esse padrão espiritual, ela elege alguém para ser santo no lugar dela, um pastor, um ministro. Alguém, ela olha para aquela pessoa, é o padrão dela, mas aquela pessoa também é um homem como ela, uma mulher, e aquela pessoa erra, ela se frustra assim, de frustração em frustração, ela começa a pensar que isso não funciona, que o evangelho não funciona, mas o evangelho funciona. Mas nós temos que olhar da forma que ele é, não da forma que nós queremos olhar. Hoje eu quero falar então da diferença entre o coração de Davi e o coração de Saul. Amém? Então, e hoje eu não quero falar a respeito de quem pecou mais, quem pecou menos. Eu quero falar sobre quem conseguiu permanecer mais perto de Deus. Porque pecar, os dois pecaram. A questão é que quem conseguiu permanecer mais perto de Deus. Amém, queridos? Então, hoje nós buscamos, hoje a gente vai ver nessa mensagem também, uma diferença simples, mas é uma virada de chave entre santidade e santificação. Santidade é um atributo de Deus, não é um atributo do homem. Santidade é algo que nós atribuímos a Deus. Agora, a santificação é o processo que nós entramos com a ajuda do Espírito Santo, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Então, eu creio que Deus vai falar muito ao teu coração, vai fortalecer o teu coração, para que você seja uma bênção na vida dos outros. Amém? Glória a Deus. Então, nós fomos ensinados suponhamos que o pecado está aqui nessa parede aqui, desse lado aqui. A pregação maciça da igreja, e Deus está ali, a presença de Deus está naquela outra parede ali. A pregação maciça na igreja é que nós precisamos largar o pecado, largar o mundo. Mas para você sair do mundo, largar o pecado, você tem que ter um destino, para onde que você está indo. Você não sai de uma coisa sem saber para onde você está indo. Você não sai da sua casa sem um endereço. Estou indo na padaria, estou indo na igreja. Agora, as mensagens, elas te chamam para sair, mas para ir para lugar nenhum. A pregação maciça é: você precisa se afastar do pecado. E a pessoa vai afastando do pecado, que é uma coisa maravilhosa. A gente tem que se afastar do pecado. Só que enquanto nós afastamos olhando para o pecado, nós estamos de costa para a presença de Deus. Ao passo que se eu caminhar em direção à presença de Deus,
olhando para Ele, para ser iluminado, olhando para o autor e consumador da minha fé, automaticamente eu estou me afastando do pecado. Só que eu tenho um objetivo maior, que é viver na presença do amado da minha alma. Que às vezes eu quero me afastar do pecado para ter uma justiça própria, para dizer que eu sou o cara, que eu consigo viver santo, que eu sou digno. Só que você não é digno, não é o cara e nem é santo. O que acontece é exatamente o contrário. Quanto mais você se aproxima da presença, você vai ter consciência. Ei, você vai ter consciência de pecado, que aquele que se aproxima de Deus e diz que não tem nenhum pecado é mentiroso. Porque quanto mais eu me aproximo de Deus, mais convicto eu fico, mais arrependimento eu tenho. Mas Deus não me rejeita por ser pecador, Ele me rejeita por rejeitá-lo. Estão comigo? Então, Davi e Saul, eles não são comparados pelo pecado, eles são comparados pelo coração. Olha só o que diz a palavra em Atos 13, 22. Os midianitas puderem colocar aqui para mim. Atos 13, 22. Diz o seguinte: achei Davi. Vamos ler junto? Mas Deus, Atos 13, 22, isso mesmo. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. É isso que está escrito ou não? É isso mesmo, está na segunda aqui. Deus removeu Saul e o colocou em seu lugar, o Davi, né? E ele diz: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele que fará tudo o que for da minha vontade. Entendeu? Davi não era perfeito, longe disso. E essa palavra no grego, né, coração, é cardia. O significado é centro das decisões, é vontade, é a intenção profunda, não é emoção, é direção. Não é assim, Senhor, eu te amo. Não, é intencional. Eu te amo porque está tudo bem, hoje está tudo ruim, eu continuo te amando, porque eu farei a tua vontade, custe o que custar. Abraão, para fazer a vontade de Deus, o Isaac ficou tão traumatizado que Isaac não morava com Abraão. Nem eu moraria. Já imaginou ele dar outro surto daquele? O menino tinha 13 anos, e o pai, cadê o cordeiro? O pai falou, não, calma, Deus vai prover o cordeiro. Daí a pouco, ele pula em cima do menino, amarra os pés e as mãos, coloca em cima do altar e já vai matar. Você moraria com Abraão? Não, Isaac morava no campo. Ou seja, Abraão pagou um preço pela obediência. Sara tinha a tenda dela. Ele ficava sozinho na tenda dele. Todo mundo ia olhar para ele e falar, velho esquisito. Porque quando você resolve obedecer a Deus, você vai ser esquisito, mas você tem que ser obediente. Amém, queridos? Não virá sem preço. Então diga intenção profunda. Diga, não é emoção, é direção. Saul pecou menos, tá? Davi pecou gravemente. Davi adulterou. Davi cometeu homicídio. Porque o pecado dele de matar não é por ter matado Filisteu, por ter matado Urias, o marido de Betseba. Quando ele não pôde construir o templo, que havia sangue inocente nas suas mãos, não era o sangue das guerras, era o sangue de Urias. Então ele adulterou e matou um cara. Mas Saul, ele substituiu a Deus por si mesmo. Davi caiu, mas quando caiu voltou. Saul nunca voltou. Lá no versículo 23 de 1 Samuel 15, está escrito: visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também rejeitou a ti. Entendeu? Quando Saul decretou um jejum, que ele queria até matar o próprio filho, porque quebrou o jejum, ele diz assim: ninguém comerá até que
eu vingue dos meus inimigos. Já não eram mais inimigos do Senhor, as guerras não eram mais guerras do Senhor, o ministério não era mais de Deus, era dele. Já eram inimigos de Saul, o reino já não era mais do Senhor, era de Saul. E além disso, ele era muito burro, porque qualquer pessoa que conhecesse as Escrituras ia saber que Deus nunca tinha prometido o rei da tribo de Benjamim. O rei viria da tribo de Judá. Então, quando ele visse Davi chegando da tribo de Judá ungido, ele deveria ter se comportado como João Batista. Ele estava ali preparando o caminho, mas não. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti. A palavra rejeitar aqui no hebraico é ma'as, que significa desprezar, é considerar comum. Tipo, Samuel não chegou, eu mesmo ofereço o sacrifício, porque é algo comum, não respeita a hierarquia. Ele era um pastor que a si mesmo se apacentava. Mas Saul, ele preserva a aparência. Davi preservou o altar. Davi preservou o altar. Amém? Então, lá em 1 Tessalonicenses 5:23, agora a gente vai ver essa diferença entre a santidade e a santificação. 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim: o mesmo Deus da paz, o mesmo Deus do Shalom, diga-se, me santifica em tudo. Quem é que te santifica em tudo? Conta para mim. É Deus, não é você. Isso aqui é dependência, não é autossuficiência. Isso aqui é entrar para o quarto e dizer: Jesus, sem ti nada eu posso fazer. Tem muita gente tentando viver na força do seu braço, no seu esforço. Mas você quer dizer que eu não tenho que me esforçar? Sim, você tem que se esforçar, se render ao Espírito Santo. Porque é pelo Espírito que nós mortificamos os feitos do corpo. O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo. O vosso espírito, diga o meu espírito, diga a minha alma, diga as minhas emoções, os meus sentimentos, as minhas decisões, diga o meu corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, se Jesus voltar exatamente agora, você vai subir para o céu. Eu sei que você ainda não está 100%, mas Deus já está 100%. Ele tem 100% de poder e capacidade de levar você para o céu. Hoje, agora. Se você guardar a fé. Não é a nosso respeito. Não a nós, mas ao teu nome da glória. Por amor da tua misericórdia. A palavra misericórdia vem do grego eleos, que é a mesma palavra para óleo. A misericórdia é a verdadeira unção de Deus. É a base de todas as unções. Você pode ser ungido aí com dom de cura, mas você precisa ter dom de misericórdia, porque Jesus sentiu compaixão dos doentes. Ei, come on. Ei, machei, canta lá, maçuba. E essa unção de misericórdia, você começa a ter misericórdia por você mesmo. Porque você não é perfeito, você não é perfeita. E se você achar que é perfeita, se você acha que é perfeito, vai chegar um dia que a decepção vai chegar, e esse dia você também pode se desviar. Mas hoje eu já estou bloqueando esse mal na tua vida. Você vai confiar no Senhor. Ele é a tua rocha, é Ele quem te santifica. É Ele que, depois de toda a bagaça que Davi fez, ele diz: eu encontrei Davi, homem segundo o meu coração. Então, santidade é um atributo de Deus. É a palavra hebraica kodesh, que significa separado, significa absoluto, puro em essência. Ninguém é absolutamente puro em essência, só Deus. E quando ele diz assim: sede santo, porque eu sou santo, quando você pega toda a Escritura, você vai entender que ele está dizendo: olha, eu sou santo, você vai chegar perto de mim e eu vou compartilhar a minha santidade com você, eu vou te tornar participante da minha santidade à medida que você se aproxima da minha presença.
Não tem outra forma de receber isso. Não é pelo entendimento, não é pelo intelecto, é pela convivência. Amanhã você vai acordar, vai levantar as mãos antes de escovar o dente e dizer: Tu és santo, Senhor. Entronizado sobre os louvores de Israel, Tu és. Tu és o Senhor. Não é só o Senhor da minha vida, igual eu falei aqui na hora do louvor. Tu és o Senhor de tudo aqui, essa casa, essa cama. Tu és o Senhor do universo. Meu Deus, Tu és o Senhor e eu me submeto. Aleluia. Eu sou um grão de areia no meio desse universo. É andar pela rua com aquela coisa pesada no teu espírito, dizendo: Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ei, submisso. Se porventura pecar, que ninguém vai sair aqui fiando o pé na jaca, você tem um advogado junto ao Pai, misericordioso. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto entre os mortos, Ele é o Senhor. Ei! Todo joelho se dobrará, toda língua que Jesus Cristo é o Senhor. Diga santidade ao Senhor. E a palavra santificação, ela já é o processo no grego, agiasmos, que significa tornar-se progressivamente separado para Deus. Progressivamente. Deus é santo por natureza. Nós somos santificados por relacionamento. Pegou a chave? Ah, pastor, eu sou tão falho. É, eu também sou. Se achega a Ele. Chegai-vos a Ele. Dependência. 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 A Bíblia, queridos, ela não é um livro sobre homens. A gente lê lá Davi, bonita a história de Davi, Elias. A Bíblia não é sobre Elias. A Bíblia é sobre o Deus de Elias. A Bíblia não é sobre a perfeição de Elias. Eu estou estudando, eu e minha esposa, o lado B dos profetas. A gente só vê o lado A, que é aquele lado que você elege como sendo melhor. O cara profetizou, enfrentou. Mas você já viu o lado B dos profetas? Você viu o lado B de Elias? Que terror! E Deus provando para ele o tempo todo que ele é Deus. Olha que absurdo. Ele profetiza. A profecia dá certo, mas ele entra numa situação complicada. Porque aquilo ali não era só falar de Baal. A Jezabel estava institucionalizando o culto a Baal como política pública em Israel. Ele estava enfrentando o governo inteiro. E aí, de um dia para o outro, todo o exército, toda a Polícia Federal, toda a Guarda Real, Ministério Público, STF, estava tudo atrás de Elias. E aí, irmão, Deus escondeu ele lá junto a um ribeiro. Mandava carne para ele, e ele comia e bebia do ribeiro, e o ribeiro seca. Aí Deus envia ele para onde? Para uma viúva. Aonde? Em Sidom. O que é Sidom? Sidom era a terra do Baal. O rei de Sidom era o Et-Baal, pai de Jezabel. Deus sustentou Elias debaixo do focinho do inimigo. 3 anos, e ele lá vivendo com a viúva, fazendo milagre.
porque esse é o seu Deus. Nunca foi sobre Elias, sempre foi a respeito do Deus de Elias. Ei! Meu Deus, estou todo arrepiado. Será que tem crente aqui nessa casa? Mas aí ele volta quando ele está preparado, enfrenta os profetas de Baal e depois foge de novo. E aí ele pede para Deus tirar a vida dele, porque não aguentava mais. E Deus ouve. Porque o judeu não se suicida, mas ele pede para Deus levá-lo. Jonas fez isso, Elias fez isso, e Deus atendeu. Não da forma talvez que Elias imaginava. Levou ele de uma forma nobre, mas levou. Então não é sobre Elias. O apóstolo Tiago diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. É sobre o nosso Deus, querido. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Ele está sobre sua vida. Ele é por você. Ele é por sua família. Às vezes você entra nessas crises emocionais. Elias viveu coisas piores, mas Deus foi bom, Deus foi misericordioso, e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Nunca foi sobre Davi. Davi, se ele fosse crente evangélico, que todo mundo lê e acha que ele era evangélico, não era não. Davi tomava café, escovava o dente e matava 200 caras e voltava e almoçava sem nenhuma dor na consciência. Você não ia querer ser membro da igreja de Davi, não. E de Elias muito menos. Elias vivia na casa de uma viúva. Você ia ser membro da igreja de um pastor que vive na casa de uma viúva? Não. Esses caras não eram evangélicos não, eles eram crentes. E não é sobre eles, é sobre o Deus deles. E era um cara corajoso. O livro de Jonas é um testemunhal. É Jonas que está contando o testemunho. Olha como é que eu era. Eu queria que todo mundo morresse. Deus te conhece. Você não é diferente de Jonas, não é diferente de Davi, não é diferente de Elias. Mas vou te dizer, Deus está te chamando para ser diferente de Saul. Deus está te chamando para não ser como Saul. Amém? Queridos, Abraão mentiu. Abraão deixou a mulher dele, diz a história, mais de 3 anos na casa de Faraó. Os rabinos dizem, nas suas tradições, que Deus colocou esterilidade em Sara para que ela não gerasse filho de outro homem. Ele era gigolô dela. E por causa disso ele ganhou muitas riquezas. Depois fez a mesma coisa na casa de Abimeleque. Aí Deus colocou esterilidade nas mulheres, mas não era nas mulheres, era no rei. Porque Deus tinha um projeto na vida de Sara. E ela era super ferida, porque quando ela entrega a serva para Abraão, diz assim: toma aqui a minha serva, para tirar de mim essa vergonha que tu me colocou. Não eram famílias perfeitas, era Deus perfeito. Você não é perfeito, mas você está diante de um Deus perfeito. Você não vai se desviar por causa de você. O nosso Deus é perfeito. Ele é perdoador, misericordioso. Abraão mentiu, Moisés matou. Elias entrou em depressão, Pedro negou a Jesus. Mas todos voltaram. Todos tinham o coração de Deus. Todos voltaram. Porque Deus não procura pessoas perfeitas. Ele procura pessoas de coração inteiro. Lá em 2 Crônicas 16, 9. Os olhos do Senhor passam por toda a terra, inclusive aqui em Andradina, para se mostrar forte para com aqueles e aquelas cujo coração é totalmente dele. Deus, eu não presto, mas eu te amo, eu sou teu, eu vou cumprir a tua vontade, meu Deus.
Aleluia. Diga totalmente. Não é parcialmente, é totalmente. Existe uma ilusão perigosa, meus irmãos, que a gente achar que hoje nós somos mais santos do que ontem, né? Ah, que hoje eu estou mais santo. Não, hoje nós estamos mais conscientes. A gente está mais consciente. A gente cresceu. Quando nós caminhamos com Deus, a luz ela vai aumentando. E você vai se tornando mais consciente. Você começa a perceber áreas na sua vida que antes você não via. E Ele permite, Ele nos faz isso para que a gente mude. Amém? Isso não significa que ontem você era hipócrita e hoje você está melhor. Não é isso. Significa que hoje você está mais próximo de Deus do que ontem. Então a santificação, ela não é uma troca de identidade. A santificação é uma expansão da nossa percepção. A santificação é caminhar para Deus. Como eu disse, o pecado está aqui, a presença está lá. Você pode andar para Deus de costa, tentando largar o pecado. Ou você pode virar para Deus e tentar chegar na presença e automaticamente largar o pecado. Isso vai te expandindo. Isso vai expandindo você. Amém? Diga comigo, santificação não é troca de identidade. É expansão de percepção. Então, o Saul, ele queria posição, Davi queria manter a presença. O Saul dizia o seguinte: honra-me diante do povo, Samuel. Honra-me. Davi dizia: não retires de mim o teu Santo Espírito. Saul era o cara das aparências. Ele era o centro. Amém? Você viu a diferença? Então, eu quero te perguntar, o que define o teu coração hoje? Hoje você pode estar em 3 lugares diferentes. Ou nós podemos, servindo a Deus, mas preocupado com a reputação. A gente pode também estar servindo a Deus, mas vivendo a culpa, ao invés de viver o perdão. Nós podemos estar servindo a Deus e desejando mais intimidade. Você tem que sair do centro. Jesus precisa ser o seu centro. A pergunta não é, você pecou? A pergunta é, você voltou? Ou vai voltar? Davi caiu, mas voltou. Saul errou e se justificou. Davi chorava na presença, Saul defendia a imagem dele. Então Deus não está procurando pessoas perfeitas. Ele está procurando pessoas cujo coração é dele. Amém, queridos? A santidade de Deus, ela é absoluta. A nossa é progressiva. A nossa santidade, que é a santificação, ela é progressiva. Amém, querido? Hoje nós estamos muito mais perto do que ontem. E amanhã a gente vai estar muito mais perto do que hoje. Não porque ontem a gente estava vivendo uma mentira, é porque Deus é infinito. Quanto mais eu me aproximo dele, mais eu vou chegar a mim mesmo. Então não seja cruel consigo mesmo. Também não seja relaxado espiritualmente. Não tem outro jeito. Se a presença está lá naquela parede, ei, você vai ter que andar para a presença. Não existe um meio humano. Ah, mas não,
a gente cria umas bolhas espirituais, coisas só da nossa cabeça, que se for confrontado na palavra de Deus, não sobrevive. Tem coisa que não é bíblica, é evangélica. Aí fica todo mundo brincando de perfeito. O cara também cria uma máscara de perfeição para lidar ali no meio, porque a gente precisa uns dos outros, né? Não, irmão. Deus te vê por dentro. Deus nos vê por dentro. O que Deus quer saber hoje é o seguinte: quer se chegar a mim? Eu vou santificar. Vocês vão ser santos porque eu sou santo, não porque você. Deus está dizendo, eu não vou ser santo porque você é santo. Você será santo porque eu vou santificar você. Todo mundo que se aproxima de mim, eu vou santificar. Pastor, como que eu faço isso? Começa pela boca. Toda vez que você canta, que você declara que Deus é santo, Deus não fica mais santo, mas você fica. Toda vez que você declara que Jesus Cristo é o Senhor, não é o coração de Jesus que muda, é o seu coração que muda. Josué, quando Josué assume o governo de Israel, Deus já estava conversando com ele, era só dar a instrução ali. Sabe o que Deus falou com ele? Josué, vai ter que entrar no processo. Você vai repetir tudo que está escrito no livro dessa lei, para isso entrar no teu coração, aí sim, você se fará bem sucedido à medida que você repetir as palavras do livro dessa lei. Seja forte e corajoso, não pare de falar. Então, quando a gente canta, santo, santo é o Senhor, nós estamos recebendo uma impartição da santidade de Deus no nosso coração. Estamos declarando que Ele é santo. Amém? O Evangelho está muito misturado, gente, né? Com a autoajuda e tal. Por exemplo, você tem um desejo de prosperar, a palavra salvação significa prosperidade. Está certíssimo, está bíblico. Mas aí você começa a repetir assim, eu sou próspero, eu sou próspero. Meu irmão, não vai dar em nada, querido. Eu sou, é o nome de Deus, não é o seu. Agora, preste atenção. Se você começar a levantar a mão e dizer, o meu Deus é próspero, o meu Deus é dono da prata, o meu Deus é dono do ouro, eu sou filho dele, eu sou herdeiro dele, eu sou, aleluia. Aí é o seguinte, à medida que você diz que ele te torna participante daquilo que ele é. Mesma coisa, tem gente que bate no peito e diz assim, eu sou santo. É coisa nenhuma. Você é santo dentro da bolha que você criou, do padrão que você criou. Tu não aguenta uma sabatina bíblica. Porque só o fato de você se achar melhor do que os outros, você já pecou. Então não é, já achei um furo. Isso é orgulho espiritual. Não, Deus não nos chamou para sermos soberbos. Deus nos chamou para sermos dependentes da sua presença. Se a presença de Deus está naquela parede, amanhã de manhã eu vou acordar de novo e vou andar em direção àquela parede e dizer, Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua presença. Ei, cobre-me com Teu sangue. Amém? Para finalizar, eu estava estudando sobre a misericórdia e cheguei lá no grego, eleos. É de onde vem a palavra misericórdia, que é a mesma palavra para óleo. Eu falei, meu Deus, essa aqui é a unção base, né? Quando você toma um sorvete, tem um sorvete que eu gosto muito, chama Bacio di Latte. Alguém já conhece? Gostoso pra caramba ali, tem uns companheiros ali. Só que lá você pode comprar o sorvete base, né? Você pode comprar o sorvete de chocolate, mas você pode comprar a base, porque todo sorvete é feito a partir de uma base. Aí, naquela base, a pessoa acrescenta chocolate, pistache, o que quiser acrescentar. Mas o sorvete em si, ele é uma base só para todos os sabores. Então, existem muitas diferentes unções na Bíblia e na igreja. Tem a unção de cura, unção da prosperidade, mas existe uma unção que é a base, que é a plataforma para todas as outras unções, que é a unção de misericórdia. Se você não tiver, as outras não vão fluir.
Porque a misericórdia, ela vai triunfar sobre o juízo. Se você é um cara muito inteligente, muito usado por Deus, mas se você não tiver misericórdia do outro coleguinha, não vai rolar, porque Deus, ele vai exercer misericórdia proporcionalmente. Ele diz assim: com o misericordioso eu serei misericordioso, com o arrogante eu serei implacável. Vire para o teu irmão e diga assim: a misericórdia te assistirá. Você está lá dentro de casa, a sua esposa fica brava. Ao invés de você querer debater, você fala assim: puxa vida, não entendeu. É o sentimento da misericórdia. É o sentimento da misericórdia. Às vezes um funcionário, um patrão, o cara que te xingou no trânsito, custa você pensar: ele está com um dia mau, eu te abençoo em nome de Jesus. Uma pessoa te pede um dinheiro, não está pedindo, Deus não diz para você julgar. Você pode dar, pode não dar, mas não julgue. Não vou dar porque vai comprar isso, vai comprar aquilo. Meu irmão, deixa eu te falar. É uma tolice você julgar. Nós não temos o poder de condenar ninguém. Tem gente que fica na internet julgando todo mundo. Eu te falar, você está perdendo seu tempo, você está se enchendo seu sangue de cortisol e não vai adiantar nada, aquela pessoa nem sabe que você existe. É um problema que você tem que resolver. Mas quando você recebe essa unção, um coração misericordioso, você começa a ver vida onde há morte, ver possibilidade onde não há possibilidade. E aí você está fluindo no coração de Deus. Deus te chamou para ser misericordioso. Vamos ficar em pé? Então, olha, resumindo bem simples. Davi matou. Davi adulterou. Davi errou quando foi buscar a arca de Deus. Contou o povo, não confiou em Deus. Davi, se for nomear aqui os erros de Davi, dá quase um livro. É o lado B de Davi. Mas Deus vira, no meio disso tudo, diz assim: eu achei Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração. Em outras palavras, ele entregou o coração dele para mim, eu também dei o meu para ele. E ele está disposto a fazer toda a minha vontade. Levante a sua mão. Deixa Deus encontrar você aqui em Andradina hoje. Deixa Ele achar você. Encontrei o Cirilo. Encontrei a Joyce. Encontrei o Mateus, o Augustus. Deixa Deus encontrar você. Pastor, mas eu sou uma criança. Deixa Deus encontrar você. Você não é perfeito, a gente sabe. Mas deixa Ele achar você. Homem, mulher, segundo o coração dEle. Que está disposto a fazer sua vontade. Você não precisa se esconder dos seus erros. Quanto mais consciente, mais domínio você vai ter sobre eles. Pastor, mas eu pequei. Então confessa o pecado. E abandona, e segue a caminhada. Bem-aventurado é aqueles que não se detêm, não param no caminho dos pecadores. Nem no seu próprio caminho. Pequei, confessa. Deixa, continua caminhando, porque Deus é misericordioso. O sangue de Cristo te cobre, te lava de todo o pecado. Deus vai fazer de novo. Deus tem um avivamento para derramar sobre nós. Vai ser um avivamento diferente, vai ser um avivamento consciente, vai ser um avivamento intencional. Não vai ser algo infantil.
a gente ficar caindo para lá e para cá sem saber por que estamos caindo. Não, é um avivamento de identidade. Nós sabemos quem nós somos. Nós não somos ainda perfeitos, mas nós estamos caminhando em direção ao autor e consumador da nossa fé. Nós estamos conscientes que a gente está em obra, mas nós estamos conscientes que, aleluia, que nós vamos fazer a vontade de Deus, vamos fazer ela toda, aleluia, que não será para a nossa glória, é para a glória dele. Não é um avivamento de perfeitos, é um avivamento de apaixonados pelo Senhor. Ei, coloque o seu coração diante de Deus. Decida cravar um marco zero hoje na sua vida. Não é o que os outros pensam de você. O seu Pai te vê. O seu Deus te vê. E Ele te ama. Aleluia. Ele te ama. O seu Deus te vê. Ele te ama. O meu Pai me vê. O meu Pai me vê. Isso, feche os olhos. Se você quiser orar, ore. Essas coisas que têm te atormentado, né? Cheio. Eu ministro o sangue do Cordeiro sobre a sua vida agora, sobre a culpa, sobre o pecado. Receba o sangue do Cordeiro. Vamos fazer um marco zero. Um marco zero. Ei, um marco zero. Ei, vamos voltar a ter revelação, sonhos, visões. Ei, Deus vai fazer isso não porque você é bom demais, é porque você, Ramache canta lamas. Você sabe que Ele é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Eia! O Senhor te perdoa. O seu Pai te perdoa. Teu Pai te abraça. Todos os seus envolvimentos passados com ocultismo, com aquilo que não é Deus, sei. Buscando portas para si mesmo. Sendo levado até de forma involuntária. Tudo isso nós vamos largar para trás. Ei, Ele vai fazer de novo. E Ele vai fazer de uma forma nova, consciente. Ei, forma consciente. É o Deus de Elias. É o Deus de Davi. É o Deus de Samuel. Existe o lado B, é o Deus de Eli. Ele matou os filhos de Eli, é o Deus de Eli. É a respeito de Deus, não é a respeito de Eli. É o Deus de Saul. Ei! É o Deus de Jonatas, que ao contrário do seu pai, quando ele viu Davi, ele entendeu que ele não era rei. Porque quando chegou Davi, ele disse, ele é o rei. Era mais consciência da presença, algo intencional, algo consciente, meu irmão. Não é uma catarse, é algo consciente, é intencional. Acorda de manhã intencional, vai para o trabalho intencional, vai para a igreja intencional. Nós somos intencionais, nós somos filhos. Ceia!
Somos filhos. Levante as suas mãos, deixa Deus mudar o seu coração. É algo que vem do alto, entra lá dentro de você. É físico, é espiritual, é emocional. Levante as mãos, creia que sobre você tem um poder muito maior do que tu. Jesus está aqui. É Ele que nos batiza nesse Espírito Santo maravilhoso. Você que é adolescente, nunca orou em línguas. Você que é criança, nunca orou em línguas. Abra a sua boca, fecha os olhos. Tem uma língua estranha aí dentro de você. Sei que você está enxergando ela. Só que o Espírito Santo não fala em língua. Você tem que abrir a boca e falar. Abra a boca com ousadia. Você não é perfeito. Isso não vai acontecer quando você for perfeito. Vai acontecer agora, quando você começar. Quando você começar, então abra a tua boca, comece. Pastor, estou vendo uma palavra, fale ela pela fé. Seja corajoso, corajosa. Ei, Ramachei, canta lá. Ousadia, intrepidez no espírito. Receba um espírito de intrepidez, de ousadia. Porque esse novo avivamento, ele é de ousadia, ele é de identidade. Identidade gera ousadia. Ei! Abra sua boca. Abra sua boca. Sol. Essa palavra faz sentido para você. Você fala, pastor, eu quero ir lá no altar. Eu quero fazer um marco zero hoje. Sai do seu lugar, venha no altar. Se Deus está te tocando, venha no altar. Vamos marcar esse dia, marcar essa noite. Se o Espírito Santo está te tocando, venha. Venha ao altar de Deus. Sai do seu lugar e venha. Faz tudo novo, Senhor. Pastor, isso faz sentido para mim. Então venha ao altar, seja intencional. Sai do seu lugar e venha. Sai do seu lugar e venha. Venha se aliançar com essa palavra. Não quero saber quantos anos de crente você tem. Isso também é orgulho. Você ouve uma palavra e fala assim, eu vou lá, o que é que eles vão pensar de mim? É o espírito de Saul. Você tem que se livrar desse espírito de Saul. Você tem que ser humilde como Davi. Oh, Ramacheme. Não interessa o que vão pensar de ti. Isso é responsabilidade entre você e o seu Deus. Espírito de Deus, sela a tua palavra. Sela a tua palavra. Sela a tua palavra, Senhor. Sela a tua palavra. Ei, sela a tua palavra, meu Deus. Alicerce do teu avivamento. Alicerce do teu avivamento. Espírito Santo vai tomando essa igreja. Vai tomando essa congregação, Senhor. Vai tomando essa congregação com a tua glória. Ramachei, canta lá, mas. Vai tomando, Senhor. Vai tomando os sedentos e os famintos. Vai tomando, meu Deus, os sedentos e os famintos, Pai.
Ei. Vai tomando os sedentos e os famintos. Vai fazendo a tua obra, Senhor. Oh. Aleluia, vai tomando, Senhor. Vai tomando, Senhor. Espírito Santo. Fomos lavados pelo sangue de Jesus, justificados por sua morte lá na cruz, regenerados pelo Espírito de Deus, transformados pelo Espírito de Deus. O nosso corpo não pertence mais a nós. Fomos comprados, sua graça explica isso. Por um preço muito alto. Pela fé recebemos isso de graça. Pelo sangue de Jesus eu estou de pé. Eu não vou retroceder. Sim, eu vou permanecer. Pelo sangue de Jesus eu estou de pé. Eu não vou retroceder. Eu sou mais que vencedor. Pelo sangue de Jesus eu estou de pé. Eu não vou retroceder. Sim, eu vou permanecer. Pelo sangue de Jesus eu estou de pé. Eu não vou retroceder. Eu sou mais que vencedor. Visita-nos, Senhor. Fomos lavados pelo sangue de Jesus, justificados por sua morte lá na cruz, regenerados pelo Espírito de Deus, transformados pelo Espírito de Deus. O nosso corpo não pertence mais a nós. Fomos comprados, sua graça explica isso. Por um preço muito alto. E pela fé recebemos isso de graça. Pelo sangue de Jesus eu estou de pé. Eu não vou retroceder. Sim, eu vou permanecer. Pelo sangue de Jesus eu estou de pé. Eu não vou retroceder. Eu sou mais que vencedor. Pelo sangue de Jesus eu estou de pé.
Eu não vou retroceder, sim, eu vou permanecer. Pelo sangue de Jesus eu estou de pé, eu não vou retroceder, eu sou mais que vencedor. Pelo sangue de Jesus, justificados por sua morte lá na cruz, regenerados pelo Espírito de Deus, transformados pelo Espírito de Deus. Pelo sangue de Jesus estou de pé, eu não vou retroceder, sim, eu vou permanecer. Pelo sangue de Jesus eu estou de pé, eu não vou retroceder, sou mais que vencedor. Pelo sangue de Jesus eu estou de pé, eu não vou retroceder, sim, eu vou permanecer. Pelo sangue de Jesus eu estou de pé, eu não vou retroceder, eu sou mais que vencedor. Pelo sangue de Jesus eu estou de pé, eu não vou retroceder, sim, eu vou permanecer. Pelo sangue de Jesus eu estou de pé, eu não vou retroceder, sou mais que vencedor. Sou mais que vencedor. Sou mais que vencedor. Levante as suas mãos. Sou mais que vencedor. Sou mais que vencedor. Levante as suas mãos. Romanos 8:1. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque o Espírito, a lei do Espírito Santo e da vida, nos livrou da lei do pecado e da morte. O que faremos agora? Nós nos inclinaremos para Ele, porque aquele que se inclina para a carne caminha para a morte, mas aquele que se inclina para a presença, para o Espírito Santo, caminha para a vida e paz. Levante as suas mãos, onde você está. Diga: nenhuma condenação há mais sobre a minha vida. O que há sobre mim é o Espírito Santo que Deus derramou sobre toda a carne. Ele está sobre mim agora, e eu decido inclinar-me, a minha vida, na direção da presença de Deus, da presença de Deus. Pelo sangue de Jesus eu estou de pé, eu não vou retroceder, sim, eu vou permanecer. No sangue de Jesus eu estou de pé, sim, eu vou permanecer. Eu sou mais que vencedor. Pelo sangue de Jesus,
vencedor. Ei! Somos mais que vencedores. Derramaço de madeira. Ei! Poder do Espírito Santo de Deus. Poder do Espírito Santo de Deus. É o poder do Espírito Santo de Deus que nos marca, ou que marca o nosso. É o poder do Espírito Santo de Deus. Pelo sangue de Jesus eu estou de pé. Eu não vou o poder do Espírito Santo de Deus está sobre a nossa vida. Eia! Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu e quem ressuscitou por você. Ei, levante as suas mãos. Que nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem as preocupações de hoje, nem as de amanhã, nem perigo, nem espada, ameaças, nada disso pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E em todas estas coisas Ele te fez mais do que vencedor, mais do que vencedora. Se você crê, levante a sua voz e faz barulho. Pelo sangue dele. Receba graça sobre graça. Receba graça sobre graça. Receba a unção da misericórdia. Oh! Pelo sangue de Jesus eu estou de pé. Eu não vou retroceder. Sim, eu vou. Maravilhoso Espírito Santo. Aleluia. Pelo sangue de Jesus eu estou de pé. Eu não vou retroceder. Sim, eu vou permanecer. Pelo sangue de Jesus eu estou de pé. Eu não vou retroceder. Eu sou mais que vencedor. Deus,
Coração de Davi, amém? Diga tabernáculo de Davi. Não é tabernáculo de Saul. Diga coração de Davi. Levante a tua mão e diga: Senhor, sacrifício de ofertas não quiseste, antes corpo me formaste. Eis aqui estou, Senhor, para fazer a tua vontade. Aleluia.